Além disso, a gente também tem, então, o espermicida, que, como o próprio nome diz, né, faz essa morte do espermatozoide porque ele desacelera os movimentos. O mais utilizado é o Nonoxol 9 e ele é introduzido, então, no interior da vagina antes da relação sexual e pode usar junto com o diafragma. A gente já vai ver o diafragma, não com a camisinha. Isso é muito importante, Doc. Se você usa com a camisinha, você tem risco de contaminação por HIV. Então, se for usar camisinha, só camisinha. Se for usar o espermicida, associa com o diafragma. E aqui está um exemplo. Então, vem o espermicida e o aplicador vaginal ali mesmo, que é o mesmo aplicador, por exemplo, quando a gente passa algum antibiótico para paciente via vaginal. O diafragma, então, falando dele, né? Ele também é um dispositivo de látex que é tipo um capuzinho, assim, eu já vou mostrar a foto para vocês, que ele vai cobrir todo o colo uterino. Daí, como ele não tem contraindicação, ele pode ser usado também com o gel espermicida, que aumenta a eficácia. Aí tem diferentes tamanhos, precisa avaliar ginecologicamente o tamanho da vagina da mulher. E ele tem essa ação mecânica, então ele literalmente vai criar uma capinha ali pro espermatozoide não subir e não entrar na cavidade mesmo. Mas a eficácia aqui é ruim porque depende muito da colocação correta antes da relação. Depende de estar bem encaixadinho ali no colo do útero mesmo. Ó, é assim mais ou menos que fica daí. É a paciente mesmo que coloca. E aqui, ó, é uma outra foto de como fica. Ele fica como se fosse um capuz mesmo. Ó, então aqui é o colo do útero e aqui é como ele fica, que é esse branquinho aqui, tá vendo? Daí tem a ejaculação, os espermatozoides que subiriam não conseguem ascender. Aí aqui tem uma foto que eu achei bem boa pra vocês verem, ó. Como tem de cores, tamanhos variados, por isso que realmente exige uma análise ginecológica para ver qual que é o tamanho ali do colo do útero da mulher para encaixar. Aí, em relação agora, então, aos métodos hormonais, ó, que a gente tem os combinados, que é estrógeno e progesterona, que é o injetável mensal, o adesivo, o anel vaginal, os comprimidos orais, e os isolados, que é só progestogênio, que tem o injetável trimestral, o implante subdérmico ou implanon, e os comprimidos orais. Então, vamos lá. Antes de tudo, os combinados, Doc, a gente tem que pensar que eles vão ter dois efeitos, né? Do estrógeno e da progesterona. Então, em relação ao efeito do estrogênio, o principal é inibir o FSH. Lembra que dá um feedback negativo? Se a gente inibe o FSH é o hormônio folículo e estimulante. Então, eu não vou estimular folículo e eu não vou maturar folículo. Uma vez que eu não maturo o folículo, eu não tenho a possibilidade de fecundar um óvulo, porque o óvulo vem do folículo, né? Então, acontece isso e ele também, o estrogênio, estabiliza o endométrio. Porque o que ele faz? Quando a gente tem o estrogênio, o efeito dele é ser proliferativo no endométrio. Quando a gente administra o estrogênio, ele faz com que o endométrio estabilize realmente. E a progesterona, então, agora ela vai inibir o pico pré-ovulatório de LH. Se o estrogênio inibe a FSH, a progesterona inibe o LH, que é o hormônio luteinizante, que é aquele do corpo lúteo, né? E a progesterona aqui é mais importante, porque ela principalmente tem efeito de atrofia endometrial, efeito antiproliferativo e também espessa o muco. Então ela tem mais efeitos que o estrogênio, e quando a gente pensa em pílulas combinadas, em métodos combinados, a progesterona tem o efeito principal pra gente, nisso realmente de estabilizar o endométrio, e ela faz ali com que ele fique realmente, passe de secretor, que é do estrogênio, para ficar mais estabilizado. E também altera a secreção e motilidade das tubas. A progesterona ela tem esse efeito de diminuição de motilidade, por isso, por exemplo, que pacientes grávidas são constipadas, porque também altera a motilidade intestinal, ela deixa o organismo todo um pouquinho mais preguiçoso. E aqui, eu arrisco dizer que esse slide aqui é o mais importante, então se você estava viajando até agora, você presta atenção nesse aqui, que são as contraindicações aos métodos combinados por causa do estrogênio, Doc. Isso aqui cai muito em prova, você tem que saber. Eu tenho um post-it no meu quarto, que são todas essas contraindicações, assim, colado na frente dos meus olhos para eu ver sempre. Que são quais, então? O aleitamento nos primeiros 6 meses, risco de trombose, risco de doença cardiovascular, hepatopatias, então, por exemplo, hepatite aguda, tumor hepático, cirrose, alguns usos de anticonvulsivantes e de antibióticos, um câncer de mama atual passado, mas é da paciente, tá? Se tem história na família, não tem problema, tem que ser da paciente mesmo.
colestase e outras doenças de vesícula. Se a paciente tem mais de 35 anos e fuma mais que 15 cigarros por dia, também é contraindicação absoluta. Se ela tem diabetes com vasculopatia e enxaqueca com aura, doc. Hipertensão grave também, se já infartou, se já teve um AVC, isso tudo também contraindica, tá? Então, eu botei aqui os mais importantes, trombofilia também contraindica, e você pode complementar os seus estudos também. Botei aí para você não esquecer. E daí a gente tem um macete que é uma das contraindicações ao uso de estrogênio, então é o uso de rifampicina e anticonvulsivantes. A exceção aqui é o ácido valproico, que se a paciente usar não tem problema, pode usar o estrogênio. E daí lembra que ácido valproico vai com tudo. É um macete aí que eu tenho certeza que você fez essa cara aí da menininha que eu coloquei. Então, os métodos hormonais combinados são aqueles que têm estrógeno e progesterona. E o primeiro deles que a gente vai ver, Doc, é um injetável mensal. Cuida que o mensal é combinado, o trimestral é isolado. A gente já vai continuar vendo isso ao longo da aula. Mas então, eles são lipofílicos, né? Então você injeta e eles se distribuem através do tecido gorduroso mesmo, adiposo. E é liberado cada dia diariamente. Eu coloquei alguns nomes para você saber. E daí, no Brasil, a gente tem 3 formulações, que é o acetato de medroxiprogesterona de 25mg junto com o estradiol, que a gente começa no primeiro dia do ciclo menstrual e depois 30 dias, independente de ter fluxo ou não. Aí também tem o enantato de noretestosterona com o valerato de estradiol, que também começa no primeiro dia e depois de 30 dias mais 3 dias, independente do ciclo. E a algestona acetofenida de 150mg com enantado de estradiol de 10mg. Essas são as formulações possíveis. O injetável mensal, tem que lembrar que o uso pode ser interrompido a qualquer momento e a fertilidade logo volta. E o injetável trimestral não. O injetável trimestral pode levar mais ou menos até 1 ano para voltar à fertilidade. Então, o mensal ele é realmente aí uma boa escolha. Além disso, a gente também tem o adesivo transdérmico, que é literalmente um adesivo. Ele tem etinil estradiol e norelgestromina. Essa aula é um próprio soletrando, né? E daí libera 20mg de etinil estradiol e 150 de progesterona por dia, eficácia bem parecida com o anticoncepcional oral. E daí você pode ir rodiziando assim os locais do adesivo. E ele é bom porque ele evita a primeira passagem hepática. Então, pelo fato de você não tomar via oral, ele evita essa primeira passagem e tem níveis plasmáticos mais estáveis. Úteis em, por exemplo, paciente que tem doença de Crohn, paciente que fez uma cirurgia bariátrica, que tem síndrome do intestino irritável, que tem alguma coisa que essa via oral não ia ser muito bem absorvida, sabe? Mas em mulheres obesas a gente tem que tomar cuidado porque o adesivo, Doc, você cola na pele. E se você tem uma capa de gordura de adipócitos mesmo muito grande, ele não vai conseguir ser bem absorvido. Então, assim, geralmente para mulheres obesas, a gente pensa em outro método contraceptivo. Aí uma imagenzinha para ilustrar para você. Aí a gente também tem o anel vaginal, que é o uso mensal, que é o NuvaRing, a marca que tem, que você introduz na vagina e deixa lá por 3 semanas. Depois tira, fica 1 semana sem para completar um ciclo bonitinho. E a eficácia e efeitos adversos são bem parecidos com as pílulas. Daí você introduz entre o 1º e o 5º dia do ciclo menstrual e depois, uma pausa de 7 dias, coloca um outro anel, né? No mesmo horário que foi colocado o anterior. Aí um exemplo. E agora também dos combinados, a gente tem os comprimidos orais que são muito utilizados, né, Doc? De novo com estrogênio e progesterona. Em relação ao componente de estrogênio, geralmente o utilizado é o etinil estradiol. E daí, conforme a dosagem, a gente pode dividir em pílulas de alta dosagem, que são aquelas que têm mais que 50 microgramas, e de baixa dosagem, que tem menos que 50. Mas essa classificação, Doc, ela é bem controversa. Tem autor que fala que, na verdade, pílula de baixa dosagem é menor que 35 microgramas, mas você tem que saber só que tem essas de alta e baixa dosagem. Por quê? Porque também tem uma classificação para a progesterona, que a gente classifica em gerações. Daí pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Essas aqui, ó. Primeira geração, então, tem noretestosterona, ou noretindrona, ou linestrel, ou noretinodrel, ou dienogeste.
Segunda geração também é menos etinoestradiol e é levonorgestrel ou norgestrel. O levonorgestrel é o menos trombogênico, isso é bem importante. E a terceira geração associada a desogestrel, gestodeno ou norgestimato. E daí tem outros também associados à ciproterona. A ciproterona é a que tem mais efeito androgênico. Aliás, antiandrogênico e trombogênico, isso é bem importante. A ciproterona a gente usa, por exemplo, em pacientes que têm SOP, síndrome dos ovários policísticos, porque ela dá uma combatida nos sintomas androgênicos, hirsutismo, acne, então tem boa resposta. Aí a contraindicação absoluta para o progestagênio, então, né, para os métodos isolados, é só uma que você tem que saber, que é câncer de mama atual. O resto todo são contraindicações relativas, que são quais? Câncer de mama prévio, TEP ou TVP agudo, alguma doença hepática, lúpus, então, com anticorpo antifosfolipídio positivo, AVC, doença cardíaca isquêmica atual ou prévia, hipertensão descompensada, menos que 6 semanas pós-parto, múltiplos fatores de risco, né, para a doença cardiovascular. E daí a gente tem então aqui o injetável trimestral, Doc. Cuida que o mensal é combinado, né? Que é o acetato de medroxiprogesterona de 150 mg, que ele é um método que tem muito efeito colateral. Então a gente evita usar, que é o quê? Tem amenorreia, androgenismo, as pacientes referem aumento de peso, diminui a densidade mineral óssea se o uso for prolongado. Mas pode usar em lactentes após 6 semanas, só que também a infertilidade ela persiste por muitos meses até a dose final. Então aqui tem também alguns benefícios pro trimestral, mas assim, geralmente a gente tem outras indicações melhores, sabe? Geralmente a gente usa o trimestral só como uma terapia ponte, assim, sabe? Até encontrar outro método para paciente que seja melhor, mais efetivo para ela. Além disso, tem implante subdérmico ou implanon, né? Que ele causa uma amenorreia por 3 anos, então é subdérmico, daí libera etonorgestrel e tem liberação gradativa na concentração. Efeitos colaterais dele, então, é o spotting, que é justamente esse sangramento irregular ali no meio de ciclo e tal, principalmente no início. Cefaleia, mastalgia, acne, ganho de peso também por retenção hídrica e também pelo efeito mineralocorticoide. E não é ideal para obesas. Aí eu botei um exemplinho para vocês. E esse daqui é o que dura mais tempo, né, Doc? Ó, e uma imagem aí também. Ele vem nessa pistolinha, daí você aplica. Os comprimidos orais, então, agora, isolados, a gente tem o desogestrel, que é a anovulação mais eficaz. Pode fazer para lactentes antes da alta do alojamento conjunto. E a noretisterona ou levonorgestrel, que é a mini pílula, famosa mini pílula, né? Que a gente usa principalmente na perimenopausa e para pacientes que estão amamentando. E se não tiver opção, melhor, né? Porque eles têm poucos efeitos anovulatórios. E daí os efeitos adversos mais comuns: sangramento irregular, oligomenorreia, acne, mastalgia, náusea, ganho de peso. Muitas, né, Doc? E aí a gente também tem os dispositivos intrauterinos, né? O famoso DIU. Que assim, Doc, é que eles são muito bons porque o uso típico e o uso perfeito são equivalentes, porque não dependem da usuária lembrar. Então, em adolescentes, em paciente com uso de droga, álcool, é muito bom. Aí a gente tem essa divisão, então. Tem o DIU de cobre e de prata, e o DIU que ele tem hormônio, né? Então, de hormonal, que são os de levonorgestrel, que a gente tem o Mirena e o Cailina. Então, vamos lá. Ele é um objetinho, né, que tem um tamanho variado e é inserido através do colo do útero na própria cavidade uterina. Ele fica mais ou menos assim, ó. Sabe aquele fiozinho do DIU que a gente vê? É porque ele tá aqui. Então, ele fica colocado aqui na cavidade, bem no tamanho. E é assim. Contraindicação, então. Se a paciente está grávida, obviamente, né? Se a paciente tem um sangramento que a princípio ainda está inexplicado. Se ela tem alguma infecção pélvica, porque levar um objeto estranho ali pode piorar. Se ela tem alguma alteração uterina, algum câncer ginecológico. Paciente com câncer de mama pode DIU de cobre daí. E pós-parto entre 30 e 28 dias. Nas primeiras 24 horas pode. Também se tem uma doença trofoblástica gestacional, não. E pacientes P24 sem TARV ou HIV avançado, com risco elevado para IST ou pós-abortamento séptico ou infectado.
E daí, então, em relação ao liberador de levonorgestrel, Doc, ele libera geralmente 20 microgramas por dia e tem um efeito antiproliferativo no endométrio, além de espessar o muco, que a gente já tinha visto, né? Que é o efeito do progestagênio mesmo. Além disso, faz uma atrofia endometrial e aí justamente tem esse efeito local, assim. Mas ele não é anovulatório, então a paciente pode continuar ovulando, apesar de estar usando um método contraceptivo. Dura 5 anos, mas a FDA liberou 7, então assim vai muito da prática, né? E vantagens é a amenorreia por atrofia e diminuição de dismenorreia. Então, o paciente que tem muita cólica menstrual, por exemplo, pode ser terapêutico em algumas patologias ginecológicas. Efeitos colaterais: spotting, cefaleia, mastalgia, cistos, porque justamente não é anovulatório, né? Acne e diminuição de libido. Índice de 2 a 3%. Daí a gente tem dois tipos no mercado, então, o Mirena e o Cailina. Eles têm algumas diferenças, mas a principal é que o Mirena dura 5 anos e o Cailina também, perdão, a diferença é o quanto que eles liberam ali, ó. O Mirena libera bem mais levonorgestrel do que o Cailina libera, aliás, mais que o dobro, né? E o DIU de cobre, então, a gente tem vários modelos também, mas o que tem disponibilizado no SUS é esse T380A, que dura 10 anos, o de prata dura 5. E o mecanismo de ação também é uma reação inflamatória local que vai impedir a fecundação. Então, é essa ação espermicida e diminuição da sobrevida do óvulo. O efeito propriamente dito do cobre é que aumenta a resposta inflamatória. E daí os gametas, quando encontram aquele ambiente inóspito, não conseguem ter uma sobrevida maior. Vantagem, né? O método de elongação, não é hormonal, não precisa da paciente lembrar. Útil principalmente se a paciente tem alguma contraindicação a usar métodos hormonais. Desvantagem: pode ter um aumento do fluxo menstrual, spotting também, né? Esses sangramentos que não estavam previstos, e dismenorreia nos primeiros meses depois que coloca. Aí é um exemplo para vocês também, ó. Então coloca, né? Esses bracinhos aqui ficam em contato com o útero e esse fiozinho aqui fica em direção ao colo uterino. E os LARC, então, que são os métodos reversíveis de elongação, Doc, que são chamados assim, a gente tem que saber quem é, que é o implante subdérmico e o DIU de cobre e também o DIU hormonal. Eles duram pelo menos 3 anos e daí eles são agrupados nesse, e principalmente a gente pensa em LARC quando a gente está pensando em uma paciente adolescente, por exemplo, que não depende da memória da paciente. Em relação à esterilização definitiva, a gente tem a vasectomia e a ligadura tubária. Aqui é importante que ano passado teve uma mudança. Antes, você tinha que ter pelo menos 25 anos ou 2 filhos vivos para conseguir fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, além de você precisar ter 21, não precisa também assinar o parceiro ou a parceira, que antes precisava. E também pode ser feito logo após o parto, que antes não podia. Mas eu não posso, assim, chegar lá para ter o bebê e já falar que eu quero fazer a ligadura tubária. Eu tenho que ter pelo menos 60 dias de diferença entre eu manifestar a vontade e fazer o procedimento. E daí a gente não pode fazer essa esterilização durante o período do parto, do aborto ou até o 42º dia pós-parto, exceto se comprovada a necessidade mesmo, né? Cesarianas sucessivas anteriores, doença de base, exposição a segundo ato cirúrgico representar um maior risco se a paciente tem alguma condição. A vasectomia, então, né? Essa ligação dos ductos, esse corte dos ductos deferentes, tem uma imagem bem explicadinha para vocês. E a ligadura tubária também, a gente pega a trompa, corta, dá uma cauterizadinha e amarra as duas extremidades, igual faz com os ductos deferentes, só que aqui é nas trompas. E perceba que o implanon é mais efetivo do que a ligadura tubária e a vasectomia. E a anticoncepção de emergência, então, né? A famosa pílula do dia seguinte, Doc. A gente tem algumas modalidades, que é levonorgestrel, método USP ou até o próprio DIU de cobre, tá? A pílula do dia seguinte, ou a anticoncepção pós-coital, é a prevenção da gravidez depois de uma relação sexual desprotegida, ou então que você sabidamente estava com falha do método. Por exemplo, tinha esquecido de tomar o anticoncepcional e teve relação. E daí o mecanismo de ação depende da fase, mas não é abortivo. Se a paciente estiver na fase folicular, ele altera o desenvolvimento dos folículos e impede a ovulação ou retarda. E se está na fase lútea, modifica a viscosidade do muco, dificulta a movimentação
do espermatozoide. Então, o método de levonorgestrel, ele é o melhor porque ele é o mais fácil. É dose única de 1,5 miligramas, o mais rápido possível. Pode tomar até 72 horas depois que aconteceu, mas quanto mais cedo, melhor. O método USP é aquele que você faz 0,1 mg de etilestradiol com 0,5 mg de levonorgestrel em 2 tomadas de 12 em 12 horas. Só que assim, no final, se você tomar uma vez só, já é muito mais fácil, né? Então, o método USP não é muito usado. Eu coloquei para vocês aqui, só para vocês saberem que tem mesmo, e o próprio DIU de cobre, né? Mas ele não é recomendado em vítimas de violência sexual pelo risco aumentado de IST. E assim, Doc, caso a paciente tome e venha engravidar, você pode deixar ela tranquila, porque usar esses hormônios não é teratogênico. Então, se volte e meia, né, porventura evoluir para uma gestação, não tem risco para o bebê e para o feto. E aqui a resposta da nossa perguntinha, então, da Higgs, né? Os anticoncepcionais hormonais agem inibindo a ovulação e o que? Aumentando a viscosidade. Vai deixar esse muco mais espesso, tornando o endométrio impróprio para anidação. Então, essa é a resposta à letra B. Aqui é um macetinho para você lembrar dos métodos isolados, que tem a letra I. Então, injetável trimestral, a mini pílula e o implante subdérmico. Nossos flashcards, qual é o método contraceptivo mais eficaz? É qual? O implante subdérmico ou Implanon. Os LARCs, né? Lembra do DIU? DIU de cobre, DIU hormonal e o implante subdérmico. Método preferencial para o uso da pílula do dia seguinte, levonorgestrel, dose única. E aqui também, quais as contraindicações para o uso de estrogênio? Câncer de mama na família é uma contraindicação? Não, Doc. Isso é uma pegadinha. Você tem que perguntar para a paciente se ela teve. Hipertensão leve também não é. Porfiria é. E tabagismo, tem que tomar cuidado. O tabagismo, ele é uma contraindicação se a paciente tem mais que 35 anos e mais que 15 cigarros por dia. Então, aqui a contraindicação absoluta realmente é a porfiria. Aqui a gente tem um resuminho para você. Então, lembra que os combinados a gente tem vários tipos, os isolados também. De emergência é o progestagênio e de esterilização definitiva, vasectomia e ligadura tubária. E os LARC, né? O DIU e o Implanon. Essa é a nossa referência e até a próxima, Doc. Obrigada!